Bom dia, pais. Bom dia, alunos. Vamos dar sequência ao PET 7, semana 3 de matemática. Orientações aos pais e responsáveis. Já começamos os trabalhos de números decimais com a criança. Agora vamos continuar falando de números decimais, mas vamos aprender a colocá-los na reta numérica. Criança. Vamos continuar aprendendo sobre os números decimais. Agora trabalharemos com a régua. Você sabe para que serve a régua? Que unidades de medida você encontra na régua? Atividades. Para representar um número decimal na reta numérica, devemos primeiramente analisá-la, identificando as medidas em destaque, que correspondem geralmente aos centímetros. Ao identificar, reconhecer entre quais números inteiros, que são os centímetros, se encontra o número que queremos localizar. Entre os centímetros existem 10 divisões, que são os milímetros. Como 1 centímetro é dividido em 10 milímetros, cada 10 milímetros formam 1 centímetro. Aqui tem um exemplo. Aqui tem uma reta numérica, vocês estão vendo, igual a essa que eu estou usando aqui, que é o que a gente usa na escola. Então, do zero a 1 é 1 centímetro. E dentro desse 1 centímetro tem 10 divisões, vocês estão vendo aqui em tamanho maior, que são os milímetros. É dividido aqui entre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente vai gastar 10 milímetros para formar 1 centímetro. Os números decimais podem ser representados na reta numérica. Esta representação nos ajuda muito a entender os números decimais. Veja o exemplo abaixo. Então, nós estamos vendo aqui uma reta numérica. Está aqui 0, 1, 2, 3, 4 centímetros. E entre 1 centímetro e 2 centímetros, a gente está vendo o quê? 1,7 milímetros, 1 centímetro e 7 milímetros. Por quê? Está entre o 1 e o 2. Então, 1 inteiro e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. Então, deu 1,7. Vamos praticar? No número 1. Quanto mede o parafuso? Meninos, para a gente saber fazer essa conta, nós vamos ter que ver aqui o princípio, o início. Então, começou aqui, ó, no 0 e terminou aqui no 2,5. Aqui, ó. Término. Então, quanto que mede? Do 0, 1, 2. Então, a gente sabe que 2 é a parte inteira. E aqui, ó, tá no meio, a mesma distância entre o 2 e o 3. Então, 2,5 é que mede esse parafuso. 2,5 centímetros. Então, vocês olham e marcam aqui para mim. No número 2, a balança serve para pesar os objetos, alimentos, pessoas, etc. A reta numérica, ela está representando os valores em quilograma de uma balança. A seta indica a massa de um objeto que foi pesado. Qual é o peso indicado? Então, vocês estão vendo aqui 0, 1, 2, 3. Então, a massa está entre o 2 e o 3. Então, vocês sabem que o 2
é a parte inteira. 2 e quanto? Aí vocês vão contar aqui. 1, 2, 3. Então, 2,3. Aonde que está 2,3? Vamos ver aqui. Não tem 2,3. Por quê? Porque a direita, mas tem 2,30, porque a direita do número a gente pode colocar o zero. Então, vocês vão marcar 2,30. No número 3, o termômetro serve para medir a febre. Paulinha está gripada e sua mãe percebeu que ela estava com febre. O termômetro abaixo marca a medida da temperatura de Paulinha. Qual é a temperatura dela? Então, vocês estão vendo aqui o termômetro. Ele começa no 35, 36, 37, 38, 39, 40 graus. A Paulinha, a febre dela está entre 39 e 40. Então, a gente sabe que o número inteiro vai ser 39, a parte inteira. E quantos graus aqui? 1, 2, 3. Então, é 39,3 graus a febre da Paulinha, a temperatura do corpo dela. Então, meninos, da terceira semana, são só essas atividades. Nós vamos dar continuidade agora e ver o PET da semana 4. Na semana 4, prezados pais, vamos continuar trabalhando com os números decimais, desde que a criança utilize a régua para realizar as atividades. Peça a ela que verifique quantos espaços há entre um centímetro e outro. Explique que esses espaços são chamados de milímetro e que a cada 1 centímetro existem 10 milímetros, ressalvando as abreviaturas cm é igual centímetro e mm é igual milímetro. Criança, vamos continuar aprendendo sobre os números decimais. Utilize a régua para ajudar a fazer as atividades. Então, meninas, atividades. Escreva em cada círculo o número que corresponde a cada seta. Vocês estão vendo aqui, essa reta numérica está numerada 0, 1, 2, 4, que a gente está vendo visível aqui. Então, aqui entre 0 e 1, a gente vê que no meio foi dividido em 10 pedacinhos, que são os milímetros. Então, vamos ver esse primeiro aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aqui está na metade. Então, nós vamos representar por 0,5. Aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui já vai ser 1,7. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui já é 3 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 centímetros e 6 milímetros. 4 centímetros. Então, vamos lá. 1, 2, 3 milímetros. 4,3 milímetros. Aí, nós numeramos a reta. Agora, está aqui no número 2. Desenhe uma reta numérica e coloque os numerais no lugar correto. Dona Célia já pegou aqui, para ficar mais fácil, uma reta numerada de 0 a 5. Então, vamos aqui. O primeiro é 0,3.
Então, tá aqui 0. 1, 2, 3. Aqui eu vou marcar e vou colocar 0,3. 0,5. Essa tracinho maior aqui, ó. Tá na metade. Entre esse e esse. Então, aqui é 0,5. 0,8, meninos. Se aqui é 0,5, 6, 7, 8. 0,8 tá aqui. 1,7. Então, tá entre o 1 e o 2. Aqui nesse maior aqui é 1,5. 1,6, 1,7. Aí vocês vão marcar. 2,1. Aqui tá o 2. Aqui tá 1. Então, 2,1 é esse aqui, o primeiro depois do 2. 2,5. Aí você sabe que os 5 centímetros é esse maiorzinho. Então, 2,5. 3,2. Depois do 3, vocês vão contar 1, 2, vão marcar 3,2. E o 4,01. Se fosse 4,1, vocês iam fazer igual no 3. Iam marcar que é a primeira depois do 4, mas é 4,01. Então, entre esse 4 e esse primeiro milímetro aqui, esse pedacinho, vocês vão ter que dividir ele em 10 pedacinhos. E é bem próximo, então eu vou por estimativa, porque é bem pertinho do 4. Aí, bem pertinho do 4, vocês vão pôr um pontinho e marcar 4,01. No número 3, este ciclista percorreu o espaço mostrado abaixo. Qual foi a distância percorrida por ele? Então, tá aqui, ó, 0 quilômetros. A partida, né? Ele saiu daqui e ele já andou isso tudo aqui. Se aqui tá 0, aqui tá 5,5, aqui tá 10. Então, do 0 até aqui, se eu tivesse andado tudo, ele teria andado 10 quilômetros. Então, vamos colocar aqui em quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividiu em 10 pedaços. Então, cada um desse aqui é 1 quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele já percorreu mais de 3 quilômetros. Então, vocês estão vendo que aqui no meio a divisória aqui é maiorzinha? Por quê? Porque aqui já é metade, entre 3 e 4. Então, quanto que ele percorreu? 3 quilômetros e 5 metros. Então, 3 quilômetros e 5 metros. No número 4, o número decimal marcado na reta numérica é esse aqui, ó, que tá uma seta. Aqui tá de 0 a 3. Então, a gente sabe que essa seta está entre o 2 e o 3. Então, o número vai ser 2, o número inteiro. Vamos contar aqui. 1, 2, 3. Então, vai ser 2,3, o número decimal marcado por esta seta. E no número 5, escreva os números decimais correspondentes aos pontos indicados pela letra A e B e C na reta numérica a seguir. Então, vocês estão vendo aqui que na reta nós começamos com 4,0 e aqui 5,0. Então, do 4 ao 5, vamos ver em quantas vezes foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi dividido em 10. Então, essa primeira aqui, ó, letra A, 4,1. Então, a letra A vai ser 4,1. A letra B já está entre 4,5. Aqui que seria... Depois, na letra B, seria 4
4,2. Aqui é 4,1 mesmo. 4,2. Aqui no 6 já tá pertinho do 5, então é 4,9. 1, 2, 3, isso mesmo. Então, aqui é 1, aqui é 3, 4,3 e aqui 4,9. Então, crianças, das atividades do PET, a gente encerra por aqui. Agora eu vou para as atividades complementares da terceira semana. Nas atividades complementares da terceira semana, vocês vão fazer as atividades numa folha de bloco. Uma pessoa faz caminhada em uma pista desenhada em um piso quadriculado, no qual cada quadrado mede 1 metro. Então, cada quadradinho desses aqui, ó, é igual a 1 metro. A figura abaixo representa essa pista. Quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Então, vocês vão contar. 1, 2, 3, 4. Aí, vocês vão contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, qual que é o percurso? 24 metros é o caminho que a pessoa percorreu em cada volta que ela dá nesta pista. No número 2, vamos praticar para aprender e aprender para calcular melhor. Então, essas aqui eu não vou resolver agora, não. São contas de multiplicação, 2 contas de multiplicação. A primeira por um número, a segunda por 2 algarismos. E 2 contas de dividir. A primeira divisão por 1 algarismo e a segunda divisão por 2 algarismo. Vocês vão fazer bem caprichadinho e depois a gente volta para estar dando a correção. Um grande abraço.